o assunto do Papo de Repórter dessa semana é a sucessão, mas não essa agora de 2016, a de 2018. Vou fazer a pergunta aqui para vocês, já para a gente aquecer o debate. Vou começar com o Netter. Netter, você acha que o Paulo é candidato à reeleição em 2018? Olha, essa é uma questão difícil de solucionar, né, se a gente especular. É claro, o governador Paulo Artung, eu acredito que dificilmente ele não será candidato em 2018, seja para o governo ou seja para o Senado. Mas eu vejo a possibilidade muito grande dele ser candidato à reeleição ao governo. Até porque todo mundo está falando em crise nesse momento e não está podendo fazer muito. Ele deve chegar em 2018 sem entregar praticamente nada. E a gente sabe que essa segunda oportunidade de ele chegar ao Palácio é a única chance que ele tem de consolidar algum legado. E se ele ficar com esse legado desse terceiro mandato dele, dificilmente ele vai entrar para a história como um governador que mudou o Espírito Santo, como ele sempre quis crer. Agora tem uma coisa interessante aí, né? Porque a gente tem percebido, isso está muito claro, que o Paulo faz o quê? Ele usa a crise, como ele não entregou nada, como você disse, ele usa a crise como vitrine do governo. Então, assim, a estratégia dele de domar a crise, de enfrentar a crise, ela passou a ser o grande legado do governo dele agora. Isso está na vitrine agora, é isso. Até de forma muito simbólica, quando ele entrega a secretária de Fazenda para ser a manda-chuva do Tesouro Nacional, é como se fosse um troféu. Olha aqui, o resultado do meu governo já é palpável. Estou entregando, vocês estão levando a minha secretária da Fazenda porque a gente fez um bom trabalho, a contraprova. Você vê, só porque a gente fez um bom trabalho até agora. Então eu acho interessante isso. Foi muito inteligente essa estratégia do Paulo. Ele não tinha o que entregar, mas entregou, pôs na vitrine o resultado do governo dele. E é um governo de arroxo, e aí tem a questão, né, Rogério, que você colocou. Mas tem popularidade do Paulo, que também está comendo solta por aí, né? Eu também tenho minha desconfiança. Às vezes eu me perco na desconfiança que o Paulo não será candidato ao governo, exatamente. Que a gente vê o Espírito Santo todo dando as costas para o Paulo. Nesse momento, você tem um funcionalismo público, não estava acontecendo nada favorável à população no Espírito Santo. O Paulo tem esse discurso que ele faz e que vende bem lá fora, e se ele souber vender bem aqui dentro? Ele pode saber vender bem, porque ela vai de confronto aos outros que estão quebrados. O Paulo não está quebrado, muito embora o Paulo disse que foi ele que endireitou, ele recebeu muito bem do Renato Casagrande. Eu não diria que ele seria candidato ao governo, nem que ele seria candidato ao Senado. Até porque veja o seguinte, se o Paulo vai por aí, como é que ele vai ser candidato ao Senado se ele continua nessa situação? É melhor ficar no governo do que ele vai sair 6 meses antes. Para ser candidato ao Senado, ele tem que sair 6 meses antes. Aí que está o nó para ele. Essa discussão é boa em tempo, porque você vai ter uma preliminar já em 2016, para ver como é que o Renato sai, não é, dessa eleição municipal para poder ir buscar a eleição dele para o governo. A mesma coisa do Paulo. Quer dizer, aí fala, mas 78 munições? Não, a coisa se dá na Grande Vitória. A Grande Vitória, agrega São Mateus, Nova Venécia e por aí vai. E aí se vê como é que é isso. Então, eu acho, a figura do Paulo é uma figura tão atraente, porque ele dá tanta rasteira, não é? Dá sorte que ele não é cobra não dá rasteira, né? Ele dá tanta rasteira que a gente que tem que mostrar para os nossos telespectadores e leitores qual é essa situação difícil. Agora, Rogério, eu acho uma coisa, eu acho que a decisão do Paulo, ou se ele será candidato ao Senado ou ao governo, ela passa necessariamente pelo Renato Casagrande. Por quê? Você vê que, aí você vai se entender o empenho, o grande esforço, a grande mobilização que o Paulo fez em torno
da CPI dos empenhos. empenhos, porque justamente a CPI que vai credenciar depois a votação das contas do Casagrande era tudo que o Paulo queria para tirar o Renato Casagrande da frente. Tirando o Renato Casagrande da frente, que seria hoje com certeza o candidato mais competitivo, a gente não sabe amanhã, mas hoje é o candidato mais competitivo, ele teria tranquilidade para fazer essa escolha, porque é diferente, sem o Renato Casagrande podendo disputar, é completamente diferente o cenário. Então eu acho que essa decisão do Paulo, por isso a gente vê todo esse empenho, passa necessariamente pelo Renato Casagrande, se ele vai ou não estar nessa disputa. Mas apesar dessa ligação entre os dois, eu não vejo em 2018 eles trombando, eles disputando novamente o mesmo cargo. Acredito que um vai para o governo e o outro vai para o Senado. Mas 2016 vai ser fundamental, sobretudo no palanque aqui da capital. Que Vitória que por um momento pareceu muito favorável ao Paulo, com os vários candidatos dele indo de vento em pompa. O Luciano consegue uma recuperação agora no final do mandato e associa de forma muito forte, incisiva, a imagem dele ao Renato. Ou seja, se a gente não via o Renato Casagrande aqui em Vitória, hoje a gente já vê ele na eleição aqui na capital. Isso vai ser fundamental para a gente medir, até porque a eleição sempre serve como uma boa régua e vai medir o prestígio dessas duas lideranças. Eu assino embaixo isso, eu acho que onde o Casagrande estiver, o Paulo estará e vice-versa, porque também, pensa para frente, em 2000, vamos supor que o Paulo faça a reeleição, o Renato vá para o Senado e o Paulo faça a reeleição em 2018, se reelege em 2018. O Paulo se reeleger em 2018, obrigatoriamente é o último mandato. Aí não vai ter dúvida mais. Vai ser o último mandato. Não vai poder ser reelegido de novo. Vai ser o último mandato. O Renato Casagrande, por sua vez, indo para o Senado, e acho que é muito provável que ele consiga a vaga caso ele dispute no Senado, ele fica com a imagem fortalecida, com a imagem exposta, né? A imagem na mídia, mantém o capital dele de alguma maneira, e aí ele vem forte de novo para disputar o governo de 2022, né? Agora... sem o Paulo, necessariamente sem o Paulo. Mas ele também não pode esperar que o cavalo vai passar arreado duas vezes ali, como que aconteceu no já passou 3, ele quer que passe a quarta vez, o animal já se espantou. Olha, esse negócio do Renato é relativamente claro, mas também na hora que o Renato for disputar o Senado e o Paulo estiver no governo, ele vai caçar o Renato o tempo todo, vai caçar o Renato o tempo todo. O Renato vai para o Senado, não é tão fácil assim, porque você vê, você tem o Ricardo é candidato, o Magno é candidato, o Paulo tem compromissos com os dois. Se o Renato mete a cara para lá, o Paulo vai, ele com o governo na mão, ele vai para cima do Renato. Vai, claro que vai para cima do Renato. Que eles não devem se encontrar, você fala certo. Que não vale a pena o cara se queimar num embate que elimina um. Isso você tem razão. Se os dois estão juntos, um vai ser eliminado. Aí está certo. O Renato se esconde para o Senado é uma coisa natural, e aí como você está falando, mas ele vai sofrer uma perseguição maior ainda do Paulo. Muito embora, como você disse, tenha um empenho, se ele eliminar o Renato ali no empenho, sopa no mel. O trabalho está feito. O trabalho está feito. Já antecipa o trabalho. Mas agora eu também coloco uma outra questão, Rogério. E como ficaria o cenário com o Paulo com tantos compromissos com os atuais senadores, se ele decide uma vaga para o Senado? Como que fica Magno Malta, Ricardo Ferraço nessa história? Não, mas ele já deu pernada em tanta gente, dá mais um. Custa nada. O Ricardo Ferraço é freguês dele, já está acostumado a tomar a pernada dele. Problema nenhum. Já tomou 2. E foi para o PSDB correndo do Paulo, não ficou no partido do Paulo, saiu da sombra do Paulo, né? E aí não, isso não é problema não, ele já deu pernada à vontade de dar. Você vê que é uma situação interessante, é essa que a gente vive aqui no Estado. Se você vê uma eleição, você está falando da eleição de Vitória, o Paulo, quem é que inventou a malha? Foi o Paulo. Paulo
ele já tomou um ferro de todo tamanho na eleição, na hora que ele subiu no palanque. E naufragou o palanque. Naufragou o Luiz Paulo. Ele sabe que em Vitória não tem para ele. O que ele vai fazer? Aí ele está encostando em quem? No Amaro, que está na periferia comendo a bola. E aí pegou o Amaro, solta o Luiz Paulo por conta dele, o Luiz Paulo tem voo próprio, voa os dois para o segundo turno, ele elimina o Luciano, consequentemente ele abate também o Renato. Porque essa disputa em Vitória, essa movimentação que o Paulo fez no tabuleiro, está fazendo no tabuleiro para a disputa de Vitória, como o Rogério falou, ela também ela expõe bem o perfil do Paulo. É a política da eliminação. Primeiro, podendo neutralizar o seu adversário para ele não ser uma ameaça, é a estratégia do Paulo. Não é partir para enfrentamento, é eliminar. Por isso, para ele, como a gente fala, a melhor saída é ele já eliminar o Casagrande agora. Na CPI, depois com o julgamento das contas. Não, e mesmo não eliminando agora, se o Luciano não for para o segundo turno, quem vai pagar a conta é o Renato, não é o Luciano. Já é um desgaste realmente ele grande, ainda tem outra etapa. Se prevalecer o relatório do Euclério, nós estamos falando coisa, talvez quem está nos vendo não entenda, não acompanhe isso. Não é? Eles querem eliminar ele não propôs o indiciamento do ex-governador. Que ele deu pedalada. É a nova Dilma aí, municipalizada. Então, velho, aí ele come o Renato aí também. Porque o Renato não tem como sair do Luciano. O Renato não tem como sair do Luciano. E o Luciano vai ter condição de ir para o segundo turno? Não sei. Eu nem lá me ajudo. Então é isso aí.